O protagonista dessa história se chama Yukio Takahashi. Ele gosta de mangá desde pequeno e agora trabalha em uma editora como editor. Desse modo, a primeira cena dessa obra é justo a sua sensei cobrando mais esforço dele, dizendo que ele precisa sacrificar algumas coisas para criar uma obra-prima, e assim se destacar na empresa. Por isso, ela pergunta como tudo estava indo, momento em que o prota responde que estranhamente o seu caderno estava em branco. Mas ela diz que não está surpresa, afinal ele passa a maior parte do seu tempo jogando aqueles joguinhos online, perguntando então se ele já tinha alguma ideia por onde começar. Bom, o nosso prota diz que decidiu escrever uma comédia romântica entre um garoto e uma garota, que na verdade ele nem tinha certeza se realmente era uma história de amor, pois foi um fato real que aconteceu com ele quando era mais novo, onde ele prometeu se casar com uma amiga de infância, explicando que eles costumavam brincar juntos o tempo todo quando estavam nos primeiros anos do ensino fundamental, momento em que sua chefe pergunta se o prota estava saindo com ela. Mas ele responde que não, pois ela se mudou, e ele não sabia mais como entrar em contato com ela, muito menos sabia onde ela estava e o que está fazendo agora, concluindo assim que era uma história chata, afinal a realidade era bem diferente do mangá. Enfim, como já era tarde, a chefe do prota deixa ele ir para casa até que ele tenha uma ideia para o próximo mangá. Enfim, 3 dias depois, cansado de ficar em casa, o nosso prota volta à editora e percebe que eles contrataram uma funcionária nova, que logo diz ser um prazer conhecê-lo, e em seguida se apresentando como Nami. Contudo, nesse momento, o prota percebe que essa nova funcionária era aquela menina que ele tinha prometido se casar. Por isso, de pronto, ele logo diz que a reconhece, perguntando assim quanto tempo tinha passado desde que eles se viram da última vez, dizendo que era muita coincidência ela também ter virado uma editora e vindo trabalhar justo no mesmo escritório que o dele, em seguida perguntando se ela queria almoçar com ele. Desse modo, enquanto almoçavam, eles relembram que adoravam ler mangás, inclusive se recordando que às vezes eles brincavam com as cenas das histórias. Momento em que o prota diz que era verdade, dizendo que chegaram até o ponto de brincar com cenas do pedido de casamento. Assim ficando claro que o objetivo do prota ao fazer esse comentário foi para ver se ela se lembrava da promessa deles, ou será que ela iria fingir que nada tinha acontecido? Bom, ela diz que tudo era engraçado, explicando que o prota fazia vários papéis, de reverendo e até de noivo. Então, o prota pergunta a ela se eles não tinham conversado sobre algo importante depois disso. Algo sobre o futuro deles. Instante que temos uma pausa dramática por parte da Nami e ela diz: bom, prometemos pagar nossos impostos, pois era nosso dever. E assim o prota responde que já pagava seus impostos, porém questiona se não havia algo mais, algo que eles fariam juntos em um futuro próximo. Instante em que ela pergunta se ele estava falando de tentar subir ao espaço com Elon Musk, pois ela lembra que eles tinham prometido descobrir um planeta desconhecido e com isso ganhar muito dinheiro vendendo bombons para os alienígenas que vivem lá. Enfim, depois disso o prota realmente conclui que ela não se lembra da promessa de casamento que eles fizeram. Bom, no outro dia na editora, enquanto conversava com sua chefe, o nosso prota desabafa dizendo que está ficando cansado de tudo. Dizendo que sabia que a realidade e o mangá são diferentes, mas tudo era muito complicado. Contudo, sua chefe diz que ele devia ter sido direto, pois ele não tinha deixado tudo claro, afirmando que o prota poderia ter perguntado se ela se lembrava que eles tinham prometido se casar. Porém, o prota explica que era muito embaraçoso para ele perguntar isso a ela, afinal parecia que ele era o único a se lembrar disso. Portanto, ele estava certo em não perguntar a ela. Enfim, a chefe do prota diz que, em sua opinião, a garota lembrava da promessa. Contudo, ela deveria também estar com vergonha de perguntar, assim como o prota. Mesmo assim, diz que eles deviam deixar esse assunto de lado por hora, pois ela estava precisando de ajuda, uma vez que não tinha ideias de como escrever sobre um pedido de casamento. Afirmando assim que com certeza seria um pedido irracional, mas ela precisava que o prota a pedisse em casamento, para ver se ela tinha alguma ideia observando ele. Afinal, ela nem sabe por onde começar com esse tema. Bom, mesmo desconfiado, o prota resolve ajudar. Com isso, pega um anel que estava sobre a mesa e começa a pedir sua chefe em casamento, dizendo: você gosta de mangá mais do que qualquer outra pessoa. Você trabalha muito bem. Fora que acho ótimo que você coloque seus leitores em primeiro lugar. Por isso, quero apoiá-la não apenas em seu trabalho, mas também em sua vida pessoal. Por favor, casa comigo. Momento em que sua chefe acorda assustada e diz que tinha caído no sono. E o nosso prota diz que foi muito embaraçoso, explicando que ela não poderia obrigar ele a fazer uma coisa dessas e depois dormir. Contudo, percebemos que Nami estava ali próximo. E mesmo que não pudesse ouvir a conversa deles,
Ela percebeu que o Prota pediu sua chefe em casamento, afirmando que ele não teve ao menos a decência para se lembrar da promessa de casamento deles, dizendo que ela era a única que se lembrava disso. Portanto, tudo isso era muito injusto, pois ele estava se casando com aquela mulher ao invés dela, e por isso ela não os perdoará. Instante em que percebemos que meio que a personalidade dessa garota muda totalmente, como se um demônio assustador tivesse nascido dentro dela. Por isso, no dia seguinte, fingindo que não sabia de nada, ela conversa com o Prota, que de imediato pergunta se ela morava por ali perto, pois se fosse o caso, eles poderiam voltar juntos para casa. Porém, a garota diz estar ocupada. Mas a verdade mesmo era que era nítido que ela estava ocupada perseguindo o Prota. E talvez por isso, ela pergunta ao Prota se ele sabia o que era um stalker. Em seguida, afirmando que esse era um tipo de pessoa malvada e egocêntrica, que seguia as pessoas, dizendo que a partir de agora ela seria a sua stalker, por isso sempre estará observando ele de longe, com isso afirmando para ele ter cuidado, pois ela sempre estará ali por perto. Por isso o Prota, sem entender nada do que ela estava falando, afirma que ela estava o assustando, e tudo isso está ficando muito estranho. Bom, no outro dia, na pausa para o almoço, o Prota percebe que alguém colocou uma marmita em sua mesa, enquanto ele não estava por perto, e nela tinha uma mensagem, que ele deduz ser provavelmente a letra da Nami. Mas o estranho era que o bilhete dizia: "Se você comer o almoço que eu fiz, estará sempre comigo, nunca poderemos nos separar." O que de fato deixa o nosso Prota bem confuso, se perguntando se a Nami se lembra da promessa. Porém, quando ele abre a marmita, ele vê um prato em forma de zumbi, e mesmo que o cheiro parecesse bom, ainda assim era muito nojento. Enfim, ali perto vemos mais uma vez a garota à espreita do Prota, de longe, dizendo que ele sempre será dela, mesmo quando estiver em apuros, afirmando que nunca deixará ninguém ficar com ele. Fora que enquanto tentava comer, o Prota percebeu que todas essas ações dela se encaixavam perfeitamente na maneira como algumas pessoas expressavam amor, as chamadas yandaris, e isso explicava a forma como ela estava o perseguindo. Bom, no dia seguinte o almoço veio em formato de fantasma, o que mais uma vez surpreende o Prota, pois ele não sabia o que ele tinha feito para ela virar uma yandari. Porém, quando a garota percebe que o Prota não comeu seu almoço, ela pergunta se ele não tinha gostado, e o Prota responde que é porque ele odiava brócolis, explicando que desde pequeno ele nunca conseguia comer eles. Desse modo, Nami pede desculpa, mas mesmo assim diz que estava certa, que de fato valeu a pena conferir que o Prota não comia brócolis no almoço, afirmando então que ia descobrir tudo sobre ele, tudo o que tinha acontecido enquanto eles estavam separados, dizendo que já sabia quantos fios de cabelo ele perdia durante o dia, bem como a quantidade de ovelhas que ele contava antes de dormir, o que de fato deixou o nosso Prota encabulado. Então ele grosseiramente diz: "Bom, já que você sabe tudo sobre mim, então me diga qual a cor da cuequinha que estou usando hoje. Você sabe tudo sobre mim, certo? De que cor ela é então?" Bom, e depois disso, no outro dia, Nami não foi trabalhar, o que fez o nosso Prota refletir se de fato ele tinha sido rude demais com ela, mas no fim ele sabia que ela precisava de uma lição. Porém, do nada ele recebe uma ligação que diz: "Você está usando cueca vermelha hoje." Afirmação esta que deixa o nosso Prota espantado, se perguntando como ela teria acertado. E para seu espanto, logo ele percebe que ela estava parada em frente à janela de sua casa, momento em que ela diz que não teve escolha a não ser fazer isso, para assim poder saber tudo sobre ele. Bom, mesmo assim, o Prota abre a janela e deixa ela entrar. Então ela explica que se mudou para a casa ao lado, uma vez que ela pretendia ficar mais perto dele, e assim ela poderia aprender mais sobre ele. Em seguida, dizendo que vai por uma escuta na casa, e que ele não deveria tocar nela. Então o Prota pergunta se ela estava pirando, afirmando que logo depois que ela saísse, ele iria se livrar da escuta. No entanto, logo a garota percebe que a sua chefe, a quem o Prota tinha pedido em casamento, não estava morando com ele, mas que ainda assim iria tentar separá-los. Por isso ela diz em voz alta que era boa em cortar queijos, demonstrando como ela era boa em separar as coisas, ao passo que o Prota diz que ela estava agindo de maneira muito estranha. No entanto, a garota diz que estava bem, perguntando se o Prota não tinha percebido que ela estava carregando uma lâmina com ela o tempo todo, dizendo que se ela quisesse, ela poderia ter ele a qualquer momento, e poderia até doer um pouco, mas ele ficaria bem, afirmando que era natural ficar com medo, mas que ele não deveria se preocupar tanto. Porém, o Prota diz que não estava com medo, pois viu quando ela pesquisou no computador da editora sobre lâminas de chocolate, e inclusive dava para perceber que essa lâmina era falsa, pois já estava derretendo. Enfim, a garota diz que o Prota escapou por pouco, mas que isso não era o fim, pois o amor dela duraria para sempre.
Então ela se levantaria quantas vezes fossem necessárias até ela conseguir seu amor de volta. Mesmo assim, o Prota diz que se ela precisar de alguma coisa, era só ligar, afinal eles moravam um do lado do outro. Mas o engraçado aqui é que a garota diz que era melhor o Prota se preocupar com ele primeiro. Bom, no outro dia vemos o Prota conversando com sua chefe sobre a sua amiga de infância, que se transformou em uma yandere, explicando que ela se mudou para a casa ao lado e tentou entrar sorrateiramente em sua varanda. Mas que ela podia simplesmente entrar pela porta, pois ele faria questão de abrir para ela. O que deixa a chefe surpresa, pois ela pensava que ela era um problema. Porém, o Prota diz que não, que ela era muito bonita e que definitivamente ela gostava dele. No entanto, as palavras e os comportamentos dela eram assustadores. E de fato, ele não fazia ideia de que ela tinha se transformado em uma yandere. Com isso, pedindo ajuda à sua chefe, afinal ela era uma escritora de comédia romântica, então ela poderia pensar em uma maneira de resolver isso. Bom, ela explica que aprendeu com desenhista de mangá, que quando o personagem principal fica muito agressivo, o que pode deixar ele fraco é você ficar mais agressivo que ele. Portanto, o Prota deveria assumir o controle, se tornando um yandere também. Porém, o Prota fica incrédulo, perguntando se era certeza que isso iria funcionar ou se ela apenas estava falando isso por diversão. Enfim, no dia seguinte, quando a garota vem visitar o Prota em seu dia de folga, ele resolve testar a sugestão de sua chefe, por isso com uma voz sombria o Prota diz: "Eu estava esperando por você. Me abrace. Nossa, você demorou demais, você atrasou 3 minutos hoje. Por que você fez isso? Há mais alguém com quem você se importa? Isso dói, pois eu estive esperando por você todo esse tempo. Fora que tenho pensado em você todos os dias. Mas por que será que você não está pensando em mim?" Palavras estas que deixam a garota muito assustada. Mesmo assim, o Prota exclama que ela era muito bonita quando estava em pânico, dizendo que poderia muito bem mantê-la em uma gaiola para que ninguém mais a encontrasse, e assim poderiam viver juntos para sempre. Contudo, nesse momento, ela se pergunta por que ele estaria lhe falando aquilo tudo se ele já teria uma noiva. Uma noiva? Calma aí, pergunta o Prota assustado. Instante em que a garota explica que viu ele pedindo a sua chefe em casamento, porém o Prota explica que aquilo era uma encenação para ajudá-la a ter ideias para o texto que estava escrevendo, o que de certo modo deixa Nami aliviada, afinal, ela havia pensado que o Prota tinha esquecido a promessa que eles fizeram. Bom, o Prota fica feliz que ela também se lembrava da promessa deles, explicando que ficou muito envergonhado para lhe perguntar sobre isso. Mas que bom que finalmente falaram sobre o assunto, então que tal agora começarmos do zero? Pergunta o Prota. Enfim, no outro dia vemos que eles dois começaram a namorar e que o Prota está contando tudo o que aconteceu para sua chefe, que logo diz que ele deve ser grato a ela, já que a ideia foi dela. Mas mesmo apesar de tudo, depois deles terem resolvido tudo, ela ainda sente que tem alguém observando eles, ao passo que o Prota explica que a Nami estava observando eles há algum tempo. Então a loira pergunta o porquê disso, já que achou que eles tinham resolvido tudo. Enfim, o Prota explica que ela acostumou a ser uma stalker, e agora ela não consegue se livrar disso. E aqui, eu vou deixar um bônus pra vocês. Eu sei que você muda as cores de sua cuequinha de acordo com o dia da semana. Então, a sua hoje é azul. Bom, eu também sei a cor da sua hoje, a cor dela é...